Hoje live especial, né? Especial porque é comemoração. Nossa, comemoração de 2 anos da Apps, da nossa empresa. É verdade, especial. E começamos com uma música muito especial. Tem um sentido essa música, né? Vamos explicar para o pessoal. Essa música é a música minha e da Caterine. Essa música tem a nossa história realmente, porque é preciso muito coragem para empreender hoje em dia, né? Então, ouçam essa música, depois a gente coloca essa música nos nossos stories para vocês acompanharem lá no Spotify, porque coragem é a nossa música real, assim, da vida. Verdade. Coragem do Diogo Nogueira fala muito e a gente tem que ter coragem para tudo que a gente quer fazer na nossa vida. E a coragem sempre nos impulsionou muito. Então, a gente gosta de trazer essa música e iniciar com ela. Sempre a gente fala da nossa marca, da nossa empresa, porque é o que nos trouxe até aqui, né? Tendo muita coragem. Muita coragem, muita coragem. Além de outros pontos que a gente vai conversar com vocês. Mas primeiro vamos agradecer o pessoal. A gente recebeu várias mensagens hoje no Insta da Apps, nosso WhatsApp, de parabéns, de pessoas que estão nos acompanhando desde o início. Não faz 2 anos que a gente começou, já faz bastante tempo, né? Tá mais perto do 10 do que do 2, né? Quase 10, daqui 2 aninhos, 10. Então, muito obrigada a todo mundo que mandou mensagem, que, né, nos acompanha, que acredita na Apps, porque a gente compartilhou, né? A Apps, ela é muito além de uma empresa, de uma marca. A nossa empresa, né? A Apps, ela é o nosso propósito de vida. A gente criou, a gente pensou ela com todo o amor, todo o carinho, e a gente faz isso porque a gente ama. Tem muita gente que diz, vocês trabalham muito, vocês são doidas, porque vocês não param um minuto. Não, a gente não trabalha, a gente faz o que a gente ama. Então, a Apps é o significado de tudo isso que a gente sempre sonhou. Verdade. E ontem eu estava conversando com um amigo e eu perguntei, tu gosta de trabalhar lá? E ele, gosto, mas é que trabalhar ninguém gosta, né? De trabalhar eu não gosto, mas eu gosto do local. E eu pensei, meu Deus, eu não me imagino fazendo outra coisa. Não sei o que eu faria da vida nos meus dias se eu não trabalhasse, se eu não fizesse o que eu faço. Então, sim, é muito mais que um trabalho, né? Realmente levar um propósito adiante, é fazer o que a gente ama. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença mesmo. E quem nos acompanha, acha que a gente é louca, que a gente trabalha horrores, mas não, gente, entendam, a gente não trabalha horrores, a gente faz o que a gente ama horrores. E a gente é conhecida, as duas, né? Ambas se complementam, porque a gente é conhecida de viajar, o que a gente faz? A gente vai visitar restaurantes para ver a cozinha, para ver o processo, para ver como que funciona. Qualquer coisa que a gente faça, em algum momento tem o trabalho envolvido nisso, porque a gente entende que isso faz parte da nossa vida. Então, muito obrigada. 2 anos da Apps para nós é uma satisfação. Para nós, realmente parece que é 20, não parece que é 2. Não dá para acreditar que a marca Apps existe há 2 anos, porque a gente já fez muitas coisas, né? Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho com vocês como que a Apps surgiu, né? O porquê que a Apps existe. Falar um pouquinho da história, muita gente já sabe, e muita gente gosta muito da nossa história. E depois alguns pontos que a gente entende que nesses 2 anos, daqui um pouco, ano que vem vai ser diferente, a gente entendeu que foi com que a gente... pontos que fizeram com que a gente tivesse sucesso, tivesse uma marca reconhecida em 2 anos. Porque, gente, é só 2 anos de Apps e a Apps foi um estouro gigantesco, graças a Deus. Então, a gente vai falar um pouquinho o que a gente acha, né? A gente acredita que fez com que esse estouro acontecesse. E também para o pessoal que deve estar confuso aí pensando, peraí, mas vocês têm 8 anos ou 2 anos de consultoria? Logo mais a gente vai explicar isso. Vocês vão entender o porquê dos 2 anos, o porquê dos 8 anos, quase 10 aí de experiência. É isso aí. Então, vamos começar do comecinho, né? Então, a gente se formou, eu me formei em tecnologia de alimentos, a Caterine se formou em engenharia de alimentos. Nos formamos e estávamos totalmente tristes, deprimidas, porque nós não tínhamos conseguido passar no mestrado, não tínhamos conseguido passar, ser contratado por uma indústria, então nós estávamos assim muito deprimidas. E foi aí, depois que a gente se formou, no meio dessa tristeza toda, que a gente passou num programa de inovação voltada a micro e pequenas empresas. Eu passei aqui em Caxias do Sul e a Caterine passou lá em Pelotas. Nós não nos conhecíamos, tá? Que fique bem claro, não nos conhecíamos neste momento. Exato. E aí a gente passou nesse programa e fomos fazer a capacitação em Porto Alegre. E aí que a gente se conheceu oficialmente, porque eu lá de Pelotas, a Latoya de Caxias, e a gente começou a se conectar com todas as pessoas que estavam lá participando da capacitação.
e tinham muito poucas pessoas do setor de alimentação, pouquíssimas. Eram nós duas, talvez mais 2 ou 3 pessoas do setor de alimentação. Então a gente se conectou de cara, e também não só pelo setor, né, mas também pela conexão entre nós, que aconteceu logo de imediato. E a partir daí a gente começou a atuar cada uma em sua região, mas sempre se comunicando muito. Apesar de a gente não ter vínculo uma com a outra de trabalho naquela época, a gente se comunicava muito, se ajudava muito entre o que estava acontecendo, o que estava sendo feito lá em Caxias, o que fazia lá em Pelotas. Enfim, a gente se ajudava muito, trocava muita ideia, muita informação. E sempre que tinha um encontro de todo o estado, né, a gente ficava juntas lá em Porto Alegre. No mesmo quarto, gente. Ficava no mesmo quarto. A gente fazia as mesmas coisas. E tem uma característica que fez com que a gente se unisse no início, que foi muito forte, independente da questão de propósito, que a gente vai conversar depois. Eu acredito que a característica que mais nos uniu foi a determinação. Tanto eu quanto a Caterina, a gente é muito determinada. E a gente se destacava dos demais sempre. Porque se tinha que fazer uma apresentação, a gente tinha que fazer o melhor. Se tinha que fazer um trabalho, nós tínhamos que fazer o melhor. E nós tínhamos muito forte essa característica. Então, por isso que a gente acabava sempre se conectando em alguma atividade, em alguma coisa que tinha dentro deste programa, porque a gente sempre era muito focado e determinado. Então, isso fez que a gente se conectasse muito e aí a gente foi criando esse laço durante esses 2 anos de programa, onde a gente estava contratada de uma instituição para trabalhar nesse programa. Então, nós contratados, cada uma numa cidadezinha, 2 anos ficamos contratadas atendendo micro e pequenas empresas. E a gente começou sem saber nada. A gente não sabia nem o que era uma micro e pequena empresa. Já começa por aí, né? Nada versus nada, né? Nada versus nada. A gente não sabia a realidade de negócios. E aí a gente teve que entrar em contato, né? Diretamente, começar a aprender na prática. E nesse momento, nesse período de 2 anos, nós tivemos contato com pelo menos 50 empresas do setor. Então, 50 pequenos negócios que a gente viu a realidade, a gente viu como funciona. Como é que eles lidam com esses negócios, a gente começou a entender, peraí, não é só a parte de alimentação, existem outras coisas no negócio. E a gente entendeu que a gente precisava também buscar e saber sobre isso. Gente, foi um choque de realidade, porque quando a gente começou a trabalhar com micro e pequenas empresas, a gente se deu conta de que toda aquela parte que a gente viu na faculdade era importante, mas que no fim das contas, do dia a dia, era o que menos importava naquele momento. Porque para a gente atender uma micro e pequena empresa, a gente precisa saber conversar com as pessoas. A gente precisa saber de gestão, pelo menos o básico. A gente precisa entender que um negócio envolve pessoas, gerência, financeiro. A parte técnica é só uma pontinha. E foi um choque muito grande, porque para nós, formadas na parte técnica do setor de alimentação, o que a gente queria? Fazer tudo. E envolviam outras partes que a gente nem sabia que existia. RH. O que era RH? A gente não fazia ideia o que movimentava um setor de RH. Então, foram 2 anos dentro desse programa, que sim, Liv, existe este programa ainda, que foi uma escola para a gente sobre micro e pequenas empresas na prática. Foi aí que a gente tirou o nosso véu da ilusão, né, do setor de alimentação. Foi aí que a gente caiu a ficha de que, opa, peraí, a engenharia de alimentos, a tecnologia de alimentos são importantes, mas elas são a pontinha do iceberg. Embaixo disso tudo tem uma série de outras coisas que a gente precisa conhecer. Então, foram 2 anos de muito aprendizados. E aí, esses 2 anos estavam quase acabando. Caterina, o que está acontecendo contigo? Não, o que está passando é a Aurora, que tá batendo na minha câmera. Tá, e aí, conta pro pessoal, depois desses 2 anos, quase no finalzinho. Bom, e aí nesse finalzinho a gente começou a perceber, né, ao longo desse período, que a gente viu, peraí, esses donos de negócios precisam de nós, precisam do nosso conhecimento, precisam da parte técnica que a gente tem a oferecer para eles. Mas, ao mesmo tempo, são negócios tão pequenos que não têm condições de ter um profissional de alimentos lá 100% do tempo. E aí a gente começou a se dar por conta de uma baita demanda que existia no mercado que estava aí aberta, que ninguém estava atuando, que era a consultoria de alimentos para esses negócios. Por quê? Fazia total sentido a gente oferecer o nosso serviço, o nosso conhecimento técnico para várias empresas ao mesmo tempo, em um formato que elas pudessem pagar, que não ficasse tão caro para elas, né? E que ao mesmo tempo entregasse o benefício que eles precisavam, a informação que eles precisavam. E aí a gente se deu por conta, peraí, tem algo que a gente pode fazer, né?
Não, e por que isso, tá, gente? Vocês podem estar se perguntando, ai, gurias, mas quando vocês começaram não tinha consultoria de alimentos? Tinha! Só que todas as consultorias de alimentos que existiam no mercado eram para empresas grandes, uma Santa Clara, uma Nestlé, uma Fruc, empresas que tinham poder aquisitivo para contratar esses consultores, porque era muito caro. A consultoria técnica, na época que a gente iniciou, era muito cara. E nós atendíamos exclusivamente micro e pequenas empresas nesse programa. E a gente viu que eles não tinham grana para pagar. Eles não tinham grana para pagar o que uma empresa de consultoria cobrava para uma Nestlé, para uma Fruc. Foi aí que a gente viu a oportunidade. Opa, a gente tem que pensar em algo para atender essas empresas que não têm condições de pagar e que estão carentes, que precisam dessa parte técnica, né? Então, nós criamos, na nossa época, o segmento da consultoria de alimentos para micro e pequenas empresas nas nossas regiões. Isso não existia, não se falava disso. Se existia, era muito, né? Pouco se falava de consultoria de alimentos para micro e pequenas empresas. Então, nós iniciamos, né? Nós fomos as iniciantes aí neste setor da micro e pequena empresa, nas nossas regiões. E nem na faculdade se falava, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar de consultoria na vida. Não tinha nem ideia que era um campo de trabalho. Tanto que eu me formei com a visão muito certa que eu ia trabalhar em uma grande indústria. Porque eu não sabia dessa possibilidade. Só que, na verdade, essa possibilidade não existia até que a gente criasse ela, né? A gente foi lá e viu, peraí, existe uma oportunidade de mercado. Não tem ninguém fazendo. Por que a gente não pode fazer isso? Não, e é muito doido, gente. Nós parecemos duas idosas, né? Falando uma coisa do passado. Tipo, daquela época, gente, faz 8 anos. E parece que faz, tipo, 20, 30 anos. Mas é real isso. Há 8 anos atrás, a consultoria de alimentos não é como é hoje, disseminada. Tem várias gurias que trabalham, meninos, né? Enfim, várias empresas que têm, né? De consultoria de alimentos. Por exemplo, aqui no Domínio a consultoria de alimentos, quantos profissionais que prestam consultoria nos seguem? Diversos. Naquela época isso não existia, né? Então, nós somos as propulsoras da consultoria para micro e pequenas empresas nas nossas regiões. Mas a gente precisou entrar neste programa para entender que isso existia e que era uma necessidade, porque a gente se formou sem saber. A gente achou que o nosso destino era trabalhar de CLT numa indústria ou seguir para o mestrado acadêmico. A gente achou que o nosso destino era esse. E graças a Deus, obrigada, meu Deus, que não foi esse o nosso destino. Graças a Deus, meu Deus. A gente agradece todos os dias por isso, tá, gente? Não que a gente ache errado, né? Respeitamos todas as profissões, mas nós nascemos para a consultoria. Deus o livre, se alguém me diz hoje, não, vem trabalhar aqui, todo mês eu te pago o que for. Jamais. Fora de cogitação. Não há preço que pague, porque a realização que a gente tem com o nosso trabalho é muito maior do que qualquer dinheiro, do que qualquer salário. E é perfil, a gente não tem perfil, graças a Deus a gente não seguiu, eu não fui contratada em nenhuma empresa lá, eu não fui para o mestrado, graças a Deus, porque Deus escreve certo, né, por linhas tortas. No momento a gente não imaginava, não sabia que era por isso que a gente não tinha conseguido o que a gente queria. Hoje a gente sabe. Por isso que a gente sempre tem que ter muita paciência na vida. E quem é jovem, né, deve estar pensando, vocês falam agora o que passaram. Mas entendam que quem já passou por essa experiência sabe, porque nós éramos como vocês, né? A gente passou por isso. E só um pouquinho, que nós somos jovens também, tá, gente? Só um detalhe. As coisas evoluíram tanto, né? Meu Deus, só nesse ano a gente já tá em junho, que isso? Então, gente, a gente iniciou a consultoria nas nossas regiões, não se falava em micro e pequena empresa. Começamos a consultoria e logo que esse programa acabou, uma empresa de consultoria que já existia, que já se movimentava, nos convidou para fazer parte da equipe deles. Então, eles nos convidaram, a Caterine para fazer parte da equipe dessa empresa lá em Pelotas e eu para fazer parte da equipe deles aqui em Caxias do Sul. Tá? E, gente, olha que como Deus é perfeito, porque eu e a Caterine fomos convidadas, gente, pela mesma empresa. E aí a gente aceitou, né? A gente topou o desafio, era uma empresa que já existia, né? Na qual a gente ficou... Quantos anos a gente ficou? 2 anos? 3? 3 anos. 3 anos, que eu não sou boa, você sabe, né? Eu não me recordo de muitas coisas. Então a gente ficou 3 anos. Hoje eles são nossos amigos, queridos, um grande beijo para todos, principalmente para a Gil, que foi uma grande amiga, que ela é engenheira de alimentos também, que nos ajudou muito no início.
E aí a gente ficou 3 anos dentro dessa empresa. E aí o que aconteceu, Caterina? O que a gente já sabia que ia acontecer, né? E a gente, que todos eles também já sabiam, né? A gente ficou nessa empresa, quando éramos sócios também da empresa, nas nossas sedes, mas a gente entendeu que depois, na verdade, depois da viagem da NRA em Chicago, né? A gente viu um mundo do setor de alimentação e começamos a perceber que existia mercado para a gente trabalhar exclusivamente com o segmento de alimentação. Porque antes nós estávamos em uma empresa de consultoria que trabalhava o setor de alimentação, mas também trabalhava finanças, marketing, gestão de pessoas, que é super importante. Mas a gente entendeu que, peraí, existe mercado para a gente se especializar só nisso. E a gente quer trabalhar só com o setor de alimentação, a gente quer entregar uma solução mais completa para quem é do setor de alimentação ou para quem quer abrir um negócio de alimentação. Foi aí, então, que a gente teve coragem, né? Tomamos uma decisão de ir em frente sozinhas para que a gente pudesse desenvolver uma nova marca. Então, por isso, dessa diferença de tempo. E aí, em 2020, em janeiro de 2020, a gente conversou com o pessoal e falamos que nós iríamos sair da marca, né, para abrir uma nova marca. Isso foi em janeiro de 2020 e a marca oficialmente foi lançada em 6 de junho de 2020, completando hoje 2 anos, né, da marca Apps. E parece que faz muito mais, porque a gente fez tanta coisa nesses 2 anos. Meu Deus. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar que é 2 anos, gente. Mas, né, a gente aceita que é 2 anos. Mas assim, gente, então a gente começou na consultoria logo que a gente se formou, porque a gente ficou 2 anos atendendo empresas, sim, mais de 50 empresas, cada uma nas suas regiões. Depois a gente entrou para uma empresa que já existia, continuamos na consultoria, éramos donas dessa empresa, éramos sócias. E depois de 3 anos é que eu e a Caterina, a gente decidiu se juntar e criar a nossa própria empresa. Por isso que a Apps tem esses 2 anos, tá? Então, resumindo a nossa... Né? Resumindo mesmo a nossa história, foi isso que aconteceu. Então, não temos 2 anos, temos mais anos aí na consultoria. Mas de Apps a gente tem 2 anos, né? E quando a gente foi criar Apps, a gente... foi um desafio, foi muita coragem. A gente tinha medo, sim, porque nós já éramos consolidados nas nossas regiões com a outra marca. Então, era como se a gente pegasse tudo aquilo, amassasse, colocasse no lixo e criasse um papel novo. Mas a gente entendia que para seguir o nosso propósito era preciso a gente fazer isso, senão nós íamos ficar no mesmo lugar que a gente estava, a gente está estacionado. Só que daí a gente fez isso 2 meses antes da pandemia chegar. A gente decidiu em janeiro, a gente encerrou tudo em janeiro. Em março, a pandemia se instalou e aí veio tudo junto. Veio tudo junto e aí a gente de imediato ficamos com muito medo, né? Porque trocamos o certo pelo duvidoso e aí chegou a pandemia, tudo fechou, meu Deus. Só que como nós somos 2 pessoas muito proativas e estamos sempre pensando no que fazer, no primeiro final de semana que se instalou a pandemia ali, a gente já fez um cronograma. Nunca vamos esquecer disso. Reunião todos os dias, de manhã e de tarde, nós 2 juntas, para pensar o que a gente ia fazer. Dali ia ter que surgir algo. E realmente surgiu, né? Daquele momento a gente começou a se organizar e desenvolvemos o primeiro programa para que as empresas tivessem aí apoio para adequação às regras de Covid e mostrassem, né, para os clientes que era seguro comprar desses negócios. Totalmente online e sem marca, né? Estávamos sem marca nenhuma. A marca era Latoya e Caterine. Essa era a marca, gente. Essa era a marca. É porque a gente já tinha, né, uma confiança, a gente já tinha credibilidade das pessoas pelo trabalho que a gente já vinha exercendo. E pensem, a gente criou em plena pandemia, enquanto a galera estava sofrendo. Meu Deus, o que fazer? Vamos fechar. A gente estava sofrendo em alguns momentos também, mas a gente criou no meio disso tudo o primeiro programa do Estado, quiçá do Brasil, porque a gente nem pesquisou se no Brasil tinha, mas o Estado não tinha. A gente aplicou esse programa em parceria depois com o Sebrae, em parcerias com várias outras empresas aqui do estado do Rio Grande do Sul, porque ninguém tinha criado, porque a galera ainda estava no momento de extasiado. Ninguém sabia o que fazer. Então a gente pensou, opa, peraí, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí a gente criou o hashtag estabelecimento seguro, que foi um sucesso, bombou na época, deu super certo. A gente implementou em vários negócios, tudo online, para ajudar os estabelecimentos de alimentação a superarem a pandemia, né? E principalmente controlar aí toda a questão do vírus no meio de uma pandemia. E foi muito legal. E no meio disso tudo, criando a Apps, né?
E foi a nossa primeira experiência online, né? Fizemos treinamentos com equipes de forma remota, o que antes a gente nunca tinha cogitado na vida. Agora é super comum, mas antes isso não era uma realidade. Então foi um desafio muito grande pra gente, pra todos. E nesse meio tempo a gente estava criando a marca, e a empresa que criou nossa marca apresentava uma marca que a gente não gostava, apresentava outra que a gente não gostava. E outra. Um horror, a gente queria algo que realmente significasse, realmente fizesse sentido para nós. Então a gente demorou, imagina, de janeiro até junho para conseguir lançar, né? Para conseguir dar com tudo certinho. E para vocês entenderem, tá, gente? Por que eles apresentavam e a gente não gostava? Porque quando eu e a Caterine a gente decidiu se unir, e a gente fala isso na mentoria para as gurias também, as gurias que estão aqui vão ouvir. A Apps, ela não é uma marca apenas. A Apps é tudo que a gente sempre sonhou, é o nosso propósito ali naquela empresa. A Apps, ela tem que representar, e hoje ela representa, tanto que o pessoal brinca, as garotas Apps. Ela representa a Latoya e a Caterine. Cada cor, cada símbolo, cada coisinha que tem ali é a nossa cara. Então, não era para criar uma marca só por criar. A gente queria criar algo que nos representasse e que realmente fizesse sentido com tudo que a gente queria fazer. E aí, a empresa que criou a nossa marca dizia assim, mas empresa de consultoria não usa rosa pink. Empresa de consultoria não usa laranja forte. Porque a gente veio realmente para desmistificar. A gente queria usar a rosa pink na marca. A gente queria usar o roxo. E tá tudo certo. Isso não vai mudar a nossa credibilidade. Tanto que realmente deu certo, né? As pessoas amam a cor da Apps, amam a marca Apps. Porque a gente botou a Latoya e a Caterine nela. Deixa eu mostrar aqui, eu tenho uma marca aqui para vocês. Tá vendo? Olha que coisa linda, gente. É a nossa cara. A gente tem os amigos do Quintal, que são a nossa agência, e eles nos chamam de garotas apps. Não é Latoya e Caterine, é garotas apps. Bom, e aí... Então, a Aurora tá enlouquecida. Caterine tem uma filhota, cachorro, né? Então, gente, a Apps, ela surgiu da Latoya e da Caterine. Ela tem a nossa carinha em todos os aspectos, tá? E nós queríamos uma marca também que fosse reconhecida em qualquer lugar do mundo, tá? Se nós fosse para os Estados Unidos, se nós fosse para a Europa, se nós fosse para qualquer lugar com a marca Apps, qualquer pessoa do mundo ia entender o que Apps significa. Porque a nossa ideia sempre foi conquistar e dominar o mundo da consultoria. Isso sempre desde o início, sempre foi um propósito nosso. E aí, a Apps hoje, né, quem nos acompanha lá sabe que significa um nome científico de abelha em qualquer língua, em qualquer país, qualquer pessoa vai entender isso. Então, ela vai muito além da marca. A gente pensou muito nela antes de criar, inclusive, cores. As cores são vivas porque eu e a Caterine somos muito dinâmicas, somos muito ativas, entre outras coisas. Tudo tem um significado, nada foi pensado por acaso. Tudo foi muito bem desenhado, na verdade, muito bem estruturado. Foram muitos meses, né? Pensando exatamente como seria. Bom, e aí, né, a gente atingiu já esse ano, nesses 8 anos de experiência que a gente tem, mais de 500 clientes já atendidos, o que é uma marca aí bem grande para a gente trabalhar na nossa experiência de consultoria, que nos traz uma bagagem que nos diferencia muito de outras empresas, principalmente na questão como a gente lida com isso, né? E isso a gente tem muito orgulho de falar que foi construído por nós. Foi construído por cada uma de nós que fizemos isso acontecer. E o mais doido, gente, é que não foi ninguém que conseguiu pra gente. Foi a gente que conseguiu. Foi a gente que conquistou, sabe? Então, e a gente vai falar alguns pontos para vocês que a gente acredita. Daqui um pouco, ano que vem, no nosso 3º ano, esses pontos tenham mudado. Mas hoje, fazendo uma reflexão que eu e a Caterine, a gente pensou, né? O que poderiam ser esses pontos que fez com que a Apps realmente desse um boom muito rápido. Porque foi muito rápido, tá? As pessoas simplesmente esqueceram da Latoya e da Caterine, daquela outra marca, e elas vestiram a camiseta Apps. Isso é um fato, foi assim, ó. Só que tem um motivo, nada da noite para o dia, existiu uma construção. Então, vamos lá os pontos, tá? Anotem aí, fiquem refletindo. O primeiro ponto, quem nos acompanha aqui no Domínio a Consultoria de Alimentos, não é novidade nenhuma. A gente falou na live de sexta-feira isso. Só que isso é tão importante, isso é o que dá norte à nossa vida, que é o seguinte: saber para onde vai.
Desde o início, eu e a Caterine, a gente sempre soube o que a gente queria. A gente dizia que a gente ia conquistar o mundo da consultoria. Não estamos aí, ó, com o domínio da consultoria? Estamos com novos projetos que a gente não divulgou ainda para agora, para este ano, que também vai fazer com que a gente domine este mundo. Por quê? Porque a gente sabe exatamente para onde a gente está indo. Isso é muito importante. Se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. A gente está sempre falando disso. Então, saibam para onde vocês querem ir. Ah, ainda não sei, ainda não tomei a decisão. Escolhe um caminho e vai. Se tiver que mudar depois, muda. Mas não escolher é um problema. Então, saibam para onde vocês vão. Esse é o primeiro tópico e muito importante. Que tem que estar muito claro para vocês. Não adianta. Porque quando tu sabe para onde tu vai, e de novo, gente, quando vocês sabem para onde vocês vão, não tem problema que aconteça que vocês não vão conseguir, porque vocês sabem o caminho, só foi uma pedra a mais, tá? Então esse é um ponto que eu acredito que facilitou muito, ajudou muito a gente chegar onde a gente chegou. Bom, segundo ponto que eu acho que isso é para a vida como um todo, gente. É acreditar, gente. Acreditar. A gente tem uma frase que é nossa frase, que a gente fala muito quando a gente tá junto, que é somos foda. A gente fala muito isso quando a gente tá junto, porque a gente acredita. Hoje mesmo, o que a gente tava falando? Uma situação específica, e a Caterine disse assim, não, desistir não é uma opção. Não é uma opção, porque a gente acredita naquilo, entende? Depois que a gente colocou a nossa energia lá, a gente vai fundo, a gente acredita muito. E acreditar é o primeiro passo para o sucesso. E isso não somos nós que estamos falando. Vocês podem acompanhar aí, seja quem for que fale de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de negócios, acreditar sempre vai ser o primeiro passo. Porque se a gente não acredita, se a gente não enxerga dentro de nós como que nós vamos estar com aquilo acontecendo, não vai. O primeiro passo é se imaginar fazendo aquilo. Então, acreditem em vocês. Claro, existem crenças, existem problemas que a gente tem, que todo mundo tem, de não sei se vou conseguir. Então, se vocês têm esse tipo de situação, se juntem, se unam a pessoas da consultoria. Porque quando a gente está em um grupo, cada um vai ajudando um ao outro. E fica mais fácil de conseguir levar, de acreditar. Que crença todos nós temos, todos nós. A gente acredita, gente, se vocês convivessem com a gente, vocês iam ver, é um absurdo. Às vezes a gente chega, né? Porque a gente já imagina tudo, a gente acredita demais em tudo. Quando a gente inicia algo, a gente acredita. Então isso fez com que a gente chegasse tão rápido aonde a gente chegou. Que rápido para quem tá de fora, né? Porque para nós teve uma batalha aí bem alta. Não, bom, e parece que foi tudo mil maravilhas. Não foi? Não foi. Percalços no caminho. É óbvio que ainda existem. Inclusive, a gente pode fazer uma live sobre isso, né? Todos os percalços que surgiram. Verdade. Existiram, mas foram pequenos obstáculos que nos fizeram entender que aquilo foi um erro, que aquilo foi algo que a gente deixou passar e melhorar para o próximo. E é assim que vai. Não adianta. A vida é assim, né? A vida é assim. A gente até botou nos stories, né? Gente, a gente tem que dar o nosso melhor em tudo. Se não é o suficiente, a gente avalia e bola para frente, vida que segue, né? Bom, exato. Terceiro ponto, né? Isso é para quem está iniciando, isso é muito forte. Entendam que depois do não, vai ter um sim, gente. Porque se tu desiste no primeiro não ou no segundo não, tu nunca vai encontrar o sim. Quantos não a gente ouviu? Diversos nesse período. Diversos. Mas a gente sempre estava em busca do sim. Enquanto a gente não conseguiu o sim, a gente não desistia. Isso é fato, gente. O sim, ele tá só na próxima curva. Sabe quando a gente tá indo por um caminho que a gente não sabe se é aquele caminho e a gente resolve desistir? Quando a gente desiste, na verdade, o sim tava logo ali, na próxima curvinha. Só que a gente não conseguia enxergar, porque a gente não tinha feito a curva ainda. E é isso que acontece na nossa vida. O não é sempre garantido. O não a gente já tem. A gente vai sempre em busca do sim. E tentar, não é tentar para conseguir. E aí, se não deu certo, desisto. Não, é tentar até conseguir. Porque vai dar certo. Porque vai dar certo. E uma coisa é fato, se alguém já fez, vocês conseguem fazer. Ninguém é diferente de ninguém. Todo mundo tem a mesma capacidade intelectual para fazer. Então, é muito mais questão de acreditar, né? E de ir adiante, não desistir, do que qualquer outra coisa.
E a gente fala na mentoria, gente, provavelmente vocês têm uma capacidade intelectual melhor que a nossa. Vocês têm orientação hoje em dia, vocês têm apoio, vocês têm o caminho, é só seguir. Quando a gente começou, a gente não tinha tudo isso. A gente criou o próprio caminho, a gente criou a oportunidade, vocês entendem? A oportunidade hoje, ela tá batendo na porta de vocês. Vocês só precisam pegar o caminho e partiu. Nós precisamos primeiro criar a oportunidade para depois criar um caminho para entender o caminho e chegar até aqui. Então, os obstáculos são menores. É só vocês acreditarem que vai dar certo. Bom, e aí entra... Pode falar. Sem contar que na mentoria a gente está dando passo a passo que a gente levou 8 anos para aprender, né? A gente falou para as gurias, isso aqui que a gente está dando para vocês, a gente levou 8 anos para aprender. E quem está lá vai começar certo já. Isso aí não tem preço. É verdade. Bom, e aí entra numa questão, né, que não adianta nada disso se a gente não tem humildade. Humildade. E isso é uma coisa tão boa e tão rara, porque eu e a Caterine, nós somos muito humildes em todos os aspectos e com todo mundo. A gente trata as situações de uma forma muito simples, de uma forma muito humilde, as pessoas, e isso faz toda a diferença. Quando se entende que ninguém é melhor do que ninguém, principalmente quando se atende uma micro e pequena empresa, onde a maioria dos empresários nunca foram no colégio, é mais valioso ainda. Quando a maioria dos funcionários não sabem escrever, às vezes não sabem ler, isso é mais valioso ainda. Então, humildade te leva longe, E a gente sempre foi assim. Sempre. Isso é fato, não adianta. Quando a gente não tem humildade, quando a gente acha que é melhor do que alguém, ou do que qualquer ser superior a qualquer tipo de pessoa, pode ter certeza que não vai dar certo. Não vai dar certo, porque a gente está sempre numa relação de troca, de ganha-ganha para ambos os lados. Quando a gente se coloca como superior, é só a gente que quer ganhar. O outro lado não. E aí isso não dá certo. Não vinga, não se sustenta. Pode ser que tenha um sucesso a curto prazo, né? Mas a médio e longo prazo não se sustenta. Não adianta. Logo ali as coisas vão aparecer. Então, humildade para aceitar que a gente não sabe tudo, para aceitar que um cara que não tem nem ensino médio completo sabe mais do que nós, quando se trata em fazer uma massa folhada, por exemplo. Quantas situações assim a gente já teve de pessoas que trabalham em uma empresa pelo tempo que a gente tem de idade? Como é que nós vamos dizer que uma pessoa não sabe o que está fazendo errado, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus. Não, e tem outra coisa, né? A gente vê muitos consultores e consultoras que lidam com apps ou lidam com domínio como... eu não vou falar com essas gurias, elas são minhas concorrentes. Não, mas o que elas fazem é coisa delas, o que eu faço é coisa... Gente, isso não existe. A gente tem que ser humilde ao ponto de entender que todos nós juntos a gente vai construir algo muito maior. E que tem oportunidade para todo mundo. E que a gente está no mesmo caminho. Todo mundo. Né? Ninguém vai ficar para trás ou ninguém vai sair na frente porque é melhor ou pior que alguém. Não existe isso. Quando a gente entende, o caminho ele se torna mais gostoso. Né? Eu vejo ali na mentoria. É muito bom. Ali na mentoria a gente tem uma turma com quantas consultoras que estão crescendo juntas. Mas eu não vou falar isso porque vá que a fulaninha copie. Mas eu não vou falar isso porque eu quero que seja exclusivo meu. Então, ter essa humildade para entender que a gente está no mesmo barco faz diferença. E a gente sempre foi assim. Se a gente não foi com alguém, é porque a pessoa não foi com a gente. A gente foi humilde com ela. Mas a pessoa talvez tenha visto de outra forma. Porque tem muita gente que ainda é assim. Bom, e outro item aqui, né, que a gente trouxe para vocês, refletindo sobre a nossa história, é o seguinte: trabalho duro. Fato. Não dá para a gente querer que as coisas aconteçam, que os nossos sonhos sejam realizados, se a gente simplesmente fizer o mais ou menos, fizer o normal. Existem vários autores de livros que dizem, né, que existem somente 3% da população. Alguns dizem 1% da população, outros 3% da população que se destacam. E por que se destacam? Porque são pessoas que têm qualidades melhores, superiores? Não. Porque são pessoas que fazem muito mais do que a média das demais. Enquanto muitos estão aproveitando mais a vida do que trabalhando duro,
os outros estão trabalhando em função de um propósito. E é claro que a gente tem que deixar claro que trabalhar duro não é sofrência, né? Não, gente. Não é sofrência de se Pelo amor de matar, Deus. de ralar, chegar no final do dia morrendo. Não. É trabalhar duro, quer dizer, fazer o que tem que ser feito até conseguir o resultado que a gente quer. Quantas vezes a gente trabalha final de semana, mas quantas outras vezes a gente se permite aproveitar, porque a gente sabe equilibrar. Então é importante a gente entender isso, entender que o que a gente quer vai ser conquistado se a gente correr atrás. E isso envolve trabalho duro, não adianta. Não, e parar de achar que vai ser fácil, né? Não vai. Não vai ser fácil. Gente, se fosse fácil, seria simples. Não é fácil. É cansativo, às vezes é desestimulante, às vezes é estressante, às vezes está cheio de problema familiar, pessoal em casa, e tu tem que seguir. Mas isso é para qualquer profissão. Agora, se tu não trabalhar duro, se tu não se dedicar, se não tiver foco e saber para onde tu tá indo, não vai funcionar. É esse que diferencia o nosso trabalho para daqui um pouco uma empresa que não conseguiu atingir o sucesso, a realização que eles ainda desejam. Essa é a grande diferença. A gente trabalha pra caramba. Quem nos conhece, fica eles debocham, né? Eles brincam com a gente. Vocês só trabalham, que vocês não curtem, porque tudo é trabalho. E qualquer momento é uma reuniãozinha. Mas, primeiro, isso não é uma sofrência para nós, porque a gente não está trabalhando, a gente está fazendo o que a gente ama. Segundo, a gente entende que tem os momentos de lazer e os momentos de trabalho. E terceiro, nós somos muito focadas, tem que dar certo. Então, gente, tem que ter esse trabalho duro e esse foco para as coisas acontecerem. Não pensem que vai ser moleza, não vai. E se alguém falou para vocês que vai ser simples, que vida de consultoria é muito simples, é muito fácil ganhar dinheiro, não. Tem que trabalhar muito, tá? Tem que trabalhar duro. E isso das pessoas acharem que a gente trabalha muito. Esses dias a minha personal de corrida mandou meus treinos de corrida e disse assim: eu botei os treinos bem rápidos, porque eu sei que tu é workaholic e não vai ter muito tempo para fazer. E eu nunca disse nada para ela. É a imagem que ela tem de mim. É isso que as pessoas acham, gente. É isso que as pessoas acham. Todo mundo, familiar, amigo, todo mundo. E tá tudo certo, a gente é mesmo, a gente trabalha bastante, a gente gosta. Mas a gente criou isso como hábito. É impossível agora, nós vamos passar a semana em São Paulo, depois a gente vai no Rio. É impossível a gente não pensar no trabalho em algum lugar. Faz parte, né? Mas, né, tem que entender que sem trabalho não vai rolar. Não vai rolar. Não vai ganhar milhares de dinheiros aí. Não é loteria. Não é loteria, né? E por último, então, uma coisa que a gente fala muito que é persistência. É persistência, é persistência, é persistência. Porque tu vai bater, vai ouvir vários nãos, tu vai perder vários momentos, tu vai se desestimular, tu vai querer desistir em vários momentos, mas é a tua persistência, o teu propósito, aonde tu tá indo, que tu definiu para onde tu tá indo, que vai fazer tu ficar de pé. Tá? Então, tenham persistência. Não desistam na primeira curva. Não desistam. Talvez vocês estão a um passo de conseguir o que vocês querem, mas vocês desistiram porque vocês não foram persistentes o suficiente. De fato, desistir é uma palavra que não deve existir no dicionário de um consultor que domina a consultoria. Porque desistir significa que a gente se entregou, que a gente não tem mais nada para fazer. Deus o livre, gente. Não tem essa possibilidade, gente. Não tem. Quando a gente gosta e a gente quer realmente fazer algo por um propósito maior, a gente vai fazer até dar certo. Não tem plano B. Não tem como dar errado. E não vai dar errado, porque não existe nada nessa vida que a gente não consiga quando a gente trabalha duro, com foco, com persistência, sabendo para onde a gente quer ir. Não tem. É só ver vários exemplos. Quantas pessoas a gente conhece de sucesso? O que elas fizeram? Basicamente é isso, né? Entenderam um foco, foram atrás, trabalharam duro, persistiram apesar de todos os pontos que acontecem no meio do caminho, os percalços. É isso. É fácil? Não. Não é nada fácil. É muito difícil. Mas é simples. E vou dizer para vocês uma coisa. Se não rolar, lembrem da primeira coisa que a gente falou. Talvez não seja para rolar. Porque é tudo muito perfeito. Às vezes a gente persiste numa coisa e não rola. Não acontece. A gente fica muito frustrado. E aí vem Deus, né? Vem o universo e traz uma coisa muito melhor. Mas a gente só não pode deixar de tentar, de persistir.
Então, quando a gente foi pensar no que falar para vocês hoje sobre o porquê que a Apps deu um boom tão grande de marca nestes 2 anos, provavelmente foi por causa desses pontos, né? Porque a nossa persistência, a nossa dedicação, talvez se a gente perguntasse para os nossos clientes, eles diriam outras características, outras coisas. A gente não sabe tudo, não sabemos, estamos longe de saber. Às vezes a gente não dá conta de tudo, mas a gente faz tudo com muito amor, a melhor forma possível e com muita persistência. A gente faz sempre o melhor. E lembra que a gente botou nos stories, daqui um pouco o teu melhor não vai ser o suficiente. Às vezes o meu melhor não é o suficiente para um cliente. O melhor da Caterine não é o suficiente para algum cliente, mas foi o nosso melhor. E a gente não tem como fazer além do nosso melhor. Que profundo, né? Bem profundo. Bom, mas então, é sem drama, gente. É felicidade que é comemoração. É comemoração e, inclusive, vamos dar uma spoiler para quem está aqui. Na quarta-feira nós vamos comemorar. Ai, chiquérrimo. Nós vamos em um restaurante que a gente não conta qual. Não vou contar qual. É surpresa. Você vai dar um muito spoiler. chique, gente. Um restaurante de um chefe muito famoso e que tem muito a ver com o que a gente faz, que a gente gosta demais. Lá em São Paulo. Fica a dica. Eu nem acredito. Gente, eu tô com o look de ir já, imaginando. Eu já tô emanando que ele esteja lá. Aham. É verdade. Muito legal. Bom, a gente vai compartilhar com vocês. Acompanhe essa semana em especial. Amanhã tem live às 18 horas no nosso YouTube, análise de não conformidades ao vivo. Na quarta não temos live. Na quinta e na sexta são lives especiais diretamente das feiras. Na quinta, 16 horas, diretamente da Fispal. Isso. E na sexta? Na sexta, às 16 horas, diretamente da Natural Tech. Então, a Fispal é a maior feira do setor food service do Brasil. Então, nós estaremos lá essa semana, tá? Faremos a live diretamente de lá, que Deus nos ajude que a internet funcione, né? E depois, na sexta-feira, a gente vai fazer a live da Natural Tech, que é a maior feira de alimentos saudáveis do Brasil, tá? Então, a gente vai fazer lives para vocês. Vamos colocar vários conteúdos aqui nos stories. Galera da mentoria também vai receber várias coisas. Então, vai estar muito legal, uma programação especial essa semana para comemorar os 2 anos da empresa e também para a gente aproveitar essas feiras no Brasil, que são muito bacanas. Isso aí. Então tá, até amanhã, gente. Uma ótima noite. Beijão. As gurias da mentoria, até daqui um pouquinho. Até daqui um pouco. Espero que tenham gostado da história da Apps, que a gente faz com tudo, com muito amor, muita dedicação. Um beijão. Beijo, gente.